Hebron, Igreja Viva. Isaías 53, verso de números 1, nos fala assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso de número 39. Vamos orar o texto, vamos ler o texto. E saindo, ele foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Diz-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Em um dos 12, que chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E disse-lhe Jesus: Judas, com um beijo traís o filho do homem. Vendo que estava com ele e o que ia suceder, disse-lhe: Senhor, ferimos a espada. Irmãos, para falar da mensagem da cruz não é fácil, porque, querido, ninguém deu maior prova de amor do que o próprio Cristo. Jesus, irmãos, ele não fez mal para ninguém. Ele sempre veio falar do propósito da salvação. Ele sempre veio trazer a palavra de conforto. Ele sempre veio trazer a palavra da cura. Ele sempre veio trazer a palavra de transformação. Os próprios acusadores de Jesus não acharam acusação contra ele, porque ele era inocente.
Então Isaías, ele vai deixar isso relatado há milhares de anos antes da crucificação de Cristo, de que Jesus seria maltratado, que ele seria moído pelas nossas transgressões, mas como ovelha muda, ele foi levado até os seus acusadores, mas em todo o tempo Jesus não abriu a sua boca. Mas a própria palavra vai dizer, irmãos, Jesus estava debaixo de um envio do próprio Pai. Jesus, ele se colocou à disposição, disse: Pai, pode me enviar. Irmãos, quando nós paramos para falar da palavra da cruz, a boca seca, a gente treme nas bases, porque, irmãos, a palavra da cruz, ela é viva e eficaz até hoje. Jesus, ele sempre foi o padrão para a raça humana. Jesus, ele escolheu 12 homens para caminhar com ele. Mas Isaías estava dizendo o que iria acontecer com Jesus na cruz. Jesus, ele sai de Betânia, vai até Jerusalém, aonde Pedro e João tinham ido preparar a ceia, a Páscoa. Jesus, então, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Enquanto Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus falou que eles iriam passar por dificuldades. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também vamos vencer, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas porém, irmãos, Jesus, já sentindo a agonia da morte, ele sai do cenário da ceia do Senhor e vai para um monte chamado Getsêmani. O nome Getsêmani dá conotação de lugar de prensa. Então Isaías estava prevendo isto, que ele seria moído pelas nossas transgressões. Então Jesus chama os 11 discípulos, porque o 11º e 12º tinha ido trair o Cristo. Então Jesus chama os seus discípulos e diz: gente, vamos orar. Gente, nós precisamos clamar. Então Jesus pega aqueles 11 homens e vai para o monte do Getsêmani. Quando ele chega naquele monte, ele olha para os 11 e chama 3, Pedro, Tiago e João, e diz: vocês 3 sobem um pouco comigo. Irmãos, o que isso me conota, irmãos, é que o próprio Evangelho de João vai dizer que Jesus um belo dia disse para os seus discípulos: queridos, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe aonde está o teu Senhor, mas a partir de hoje eu vos chamo de amigos. Porém o Cristo estava dizendo: amigos, me ajude a orar hoje. Amigos, vão comigo orar, porque está difícil. A agonia da morte, a ânsia da morte. Ele chama aqueles 11 homens, 3 sobem um pouco mais com ele, e ele diz: vocês ficam aqui, porque eu vou orar isso mais um pouco alto. Então Jesus sobe um pouco mais ao alto do monte. Ele começa a orar ao Pai. Ele começa a orar ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice.
estava tudo preparado, não tinha como voltar atrás. O próprio Cristo vai orar ao Pai sentindo a ânsia da morte. E a própria Bíblia diz, queridos, que Jesus, a ânsia da morte foi tão forte que alguns dos vasos sanguíneos começam a romper e começam a se misturar o seu suor. Alguns historiadores dizem que do lugar onde Jesus ajoelhou para orar, ficaram algumas marcas de sangue misturado ao suor. Então Jesus desce no monte, e quando ele chega, ele vê os seus 3 amigos dormindo. Ele olha, baixa no ombro de cada um e diz: gente, acorde. Gente, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar para não entrarmos em tentação. Então Jesus disse: queridos, será que vocês não estão vendo o que está acontecendo? Será que vocês não estão vendo o que está por vir? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus volta de novo para cima do monte para orar. Irmãos, então o Pai manda um anjo para confortar Jesus. Então Jesus, ele é confortado. A Bíblia diz, queridos, que enquanto Jesus estava orando, ele desce mais uma vez e encontra de novo os seus discípulos dormindo. Ele olha para os seus discípulos e: gente, será que vocês não podem vigiar comigo nem um pouco? Irmãos, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos que orem conosco. Nós precisamos de amigos que intercedam conosco. Porque os dias são difíceis. Porque os dias são maus. E nós precisamos de alguém que ore conosco, que nos ajude em oração em todo o tempo. Mas porém Jesus, pela 3ª vez, ele desce do monte e se encontra aqueles discípulos dormindo. Ele disse: agora já não tem mais tempo, agora já não tem mais jeito. Chegou o meu momento. O momento que Jesus está vendo Getsemane, irmãos. O sofrimento e a ânsia da morte só é comparado esse momento ao momento da crucificação. Isso é bom. Ele poderia renunciar a tudo isto. Ele poderia renunciar, querido, à cruz. Ele poderia renunciar, irmãos, o momento da cruz. Mas a palavra diz, irmãos, que ele foi até o fim. Então aqueles que vieram acusá-lo, Jesus, no meio dos seus 3 discípulos, a Bíblia diz que de repente Judas chega até Jesus e com um beijo ele entrega Jesus para os seus carrascos. Pastor, mas por que por um beijo? Eu fiquei me perguntando. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Porque Jesus era igual aos seus discípulos. Os discípulos eram igual a Jesus. Porque se Judas falasse para os soldados: aquele barbudinho, todo mundo era barbudinho. Aquele que veste roupa grande, todos eles vestiam roupa. Então Judas teve que beijar. Irmãos, nós somos parecidos com Jesus. Você é parecido com Jesus. Você também é filho do mesmo Pai de Jesus de Nazaré. É por isso que somos parecidos com Ele, irmãos. A Bíblia vai dizer, queridos, que então Jesus é preso.
E em todo esse processo que Jesus é preso, ele vai passar por vários momentos difíceis. O abandono dos seus discípulos, um discípulo que o nega. Então Jesus vai passar por todo aquele processo. Pedro negou Jesus. Por todo aquele processo Jesus vai passar. Mas porém, ele não abriu a sua boca. Então Jesus ele é apresentado a Caifás. De Caifás ele é apresentado diante dos seus acusadores, diante do sinédrio. Então Jesus ele é julgado naquele lugar. Então Jesus ele é sentenciado. Mas porém, irmãos, a lei romana daquele tempo não permitia a crucificação, mas permitia o momento do chicote, onde o carrasco ele era exposto diante de toda a plateia. E ali Jesus era exposto diante de todos aqueles que estavam acusando. Irmãos, hoje eu estava lendo sobre essa palavra e eu falei: Deus, que coisa. A Bíblia diz, irmãos, que era colocado 2 soldados romanos, pastor. Não era soldado franzinho, fraquinho. Era caras fera em bater em judeu, principalmente judeu. Os caras pegam aquele chicote chamado azorraque. Esse chicote não é como o cipó da goiabeira. Esse chicote tinha 3 tiras de couro de animal, e nas suas pontas tinha alguns pregos, alguns bolopes de ferro, osso de animais que era colocado nas pontas. E a pessoa que ia passar por todo aquele processo era colocada somente com a parte de baixo coberta, mas as costas, o corpo, as pernas, todas eram descobertas. Então era colocado um tronco nas suas pernas e um tronco nas suas mãos. Então as costas da pessoa ficavam expostas. Aqueles caras que acostumavam a bater sim com gás, pegam aquele chicote e começam a desferir no corpo do Cristo. Alguns historiadores dizem que quando você grita, você amortiza a dor. Quando você grita, parece que a dor dá uma aliviada. Mas porém Jesus não gritou. Alguém diz: grita, Cristo, porque a dor vai ser amortizada. Querido, a história diz, alguns historiadores dizem que quando aquele chicote ele abraçava o corpo da pessoa, ela sai rasgando a sua pele, os seus músculos, toda a parte dos seus músculos. Mas porém, irmãos, nenhuma pessoa conseguia passar por aquele processo em vida. Mas porém estava escrito que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Estava escrito isto. Jesus não estava trilhando um caminho de milagre para você à toa. Porque isso, o próprio Isaías tinha declarado isso, irmãos. Ele foi dilacerado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Não abriu a sua boca para se defender. Que homem é este? Que homem é este, irmãos? Que homem é este? Queridos, alguns historiadores dizem que era possível ver alguns órgãos internos do próprio Cristo, porque com 40 chibatadas, quase nenhum ser humano suportava aquele processo. Mas porém estava escrito. Então porém, irmãos, Jesus vence aquele processo. Então Jesus, ele é colocado à parte, preso em um lugar.
Só que a Bíblia diz, irmãos, colocaram uma espinha na cabeça, uma coroa de espinho na cabeça do próprio Cristo. Pegaram uma capa que era de um dos soldados, e cobriram o corpo do Cristo. Então, no decorrer daquele processo inteiro, enquanto o sangue se secava, então aquela capa também ela impregnava também nos cortes. Então Jesus, ele foi exposto ao nível mais profundo de punição que o ser humano poderia passar. Mas, queridos, Jesus pensava em mim, pensava em você também. Jesus pensava na tua família, na minha família também, irmãos. Então pega aquela capa, cobre Jesus, coloca uma coroa na sua cabeça, e coloca uma madeira como um sinal de um cajado nas suas mãos. Mas na prisão, irmãos, Jesus sofreu terrivelmente. Bateram no seu rosto, cuspiram no rosto do Rei dos Reis. Ele não se defendeu. Ele não se defendeu. Pegaram o cajado, por cima daquela coroa de espinho, bateram na sua cabeça. Mas porém Jesus não abriu sua boca, porque Jesus ele era inocente, irmãos. Mas já estava escrito que o segundo Adão iria trazer vida e vida com abundância. O Senhor pensava em você que está aqui. Ele pensava na sua família. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, querido, tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus trilhou, fazia parte de um grande plano do Eterno para mim e para a sua vida. Se não fosse por Jesus, pastor Carlos, nós não estaríamos aqui. Porém Jesus passa por todo o processo. Porém a lei romana permitia que o acusado ele passasse só para aquele processo. Mas porém a lei judaica permitia a crucificação. Porém, irmãos, Jesus já tinha passado por uma das piores punições, mas também estava escrito que pela sua cruz, também pelo derramado do teu sangue na cruz, nós seríamos redimidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que então a multidão clama, a multidão alvoroçada clama por crucificação. Crucifica o Cristo, crucifica o Cristo. Então Jesus, nós sabemos que ele passou por todo aquele processo de crucificação. Ele sai da prisão, ele é apresentado diante dos seus acusadores. Então a sentença da crucificação já estava decretada. Porém Jesus, ele começa a trilhar o caminho chamado o caminho do Gólgota, a via dolorosa. Queridos, Jesus trilha um caminho chamado o caminho da vida, porque o sangue é vida. Jesus, ele vai carregando a sua cruz, uma arte. Algumas traduções dizem, irmãos, que a cruz que Jesus iria ser crucificado não era para ele, era uma cruz que tinha uma arte maior. Então Jesus, um dos seus ombros é deslocado para que ele possa ser crucificado naquela cruz. Irmãos, a cruz que Jesus foi crucificado, ela não estava já no lugar, ela estava deitada.
Então tiveram que puxar até deslocar um dos seus ombros, para que o espaço onde o escravo iria passar poderia ser colocado no mesmo assenso onde eram colocados os demais. Mas porém, irmãos, a história diz que Jesus poderia muito bem dizer: Pai, passe agora, eu não aguento mais. Mas o próprio Cristo, Ele foi até o fim. Jesus, Ele foi até o fim, queridos. Jesus, como Ele poderia se defender, mas Ele não abriu a sua boca para se defender. Mas porém, queridos, Jesus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele inaugurou a eternidade com um ladrão. Aquele ladrão que estava perto dele fala: Senhor, lembre-te de mim quando entrar no paraíso hoje. Jesus, queridos, Ele não desampara ninguém. Todos aqueles que vêm a Ele têm vida eterna em nome de Jesus de Nazaré. Mas, querido, Ele pensava em mim e pensava em você também. Nessa noite, querido, eu quero te trazer reflexão, a palavra da cruz que está aqui diante de nós. Jesus, pastor Carlos, na sexta-feira Ele foi crucificado. Existia uma promessa de que Jesus iria ressuscitar. Então Jesus ele é colocado na cruz, e a Bíblia diz, irmãos, o seu sangue foi derramado sobre o madeiro. A madeira representa o homem. O homem foi coberto pelo sangue da purificação. Quando aquele sangue é derramado na cruz do Calvário, irmãos, a madeira representa eu e você que estão aqui nessa noite. Se não fosse pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário, hoje você não era redimido, meu querido irmão. Mas João disse: se nós pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para redimir o meu pecado e o teu também, querido. Porém, irmãos, Jesus, quando ele estava na cruz, a agonia da morte, o próprio Isaías diz que ele foi traspassado, mas Jesus não abriu a sua boca para se defender. A Bíblia diz, queridos, que o próprio Cristo, ao olhar para o Pai, ele diz: Pai, está consumado. Uau! Quando Jesus olhou para o Pai, diz: Pai, está consumado. O véu do templo se rasgou. Agora, pastor Carlos, o lugar da adoração, o lugar do Santo dos Santos, só quem tinha acesso eram alguns. Mas quando Jesus diz: Pai, está consumado, agora você que está aqui tem livre acesso ao lugar da adoração. Você não é impedido de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nunca mais. Porque Jesus disse: está consumado. Jesus venceu a morte. Alguns pregadores dizem que houve festa no inferno, mas isso é mentira. Não houve festa no inferno, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo em todo tempo impediu Jesus de chegar à cruz. Como é que ele ia festejar? Porque através da morte veio a vida. Através da morte a vida voltou a brotar em nosso meio. A vida voltou a brotar no meu coração, no seu coração. Porque nós éramos filhos da desobediência, mas através do sacrifício de Jesus, nós somos filhos da luz em nome de Jesus Cristo. Porém José vai chegar e vai dizer: me dá o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus e coloca no sepulcro que era dele. Então Jesus é colocado ali.
Porém, irmãos, existia uma promessa que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, reforça o sepulcro, porque há uma promessa que ele vai ressuscitar. Irmãos, poderia colocar até o exército americano na porta do sepulcro. Houve trevas sobre a face da terra. Alguns começaram a chorar. Alguns começaram a preparar incensos aromáticos. Mas um domingo pela manhã, foram até o sepulcro do próprio Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que a pedra estava se rompida. Só que lá dentro, pastor Carlos, o próprio Cristo deixou um lençol dobrado. Ele disse, um lenço: ainda eu não terminei a minha obra. Então as pessoas vão até o sepulcro, porém o sepulcro estava vazio. Ó morte, cadê a sua vitória? Jesus, aquelas mulheres, quando elas entram próximo ao sepulcro, vê o sepulcro vazio, aquelas mulheres começam a entrar em desespero. Mas porém o anjo disse: por que procurai entre os mortos aquele que vive e reina para todo sempre? Amém, amém, amém. Ele ressuscitou, queridos. E a confirmação é que o próprio João vai dizer em Apocalipse capítulo 5: estava João chorando muito. João estava chorando muito porque ele não achou ninguém apto, alguém santo para desatar os 7 selos do livro. Mas porém um dos anciãos de João: não chores mais, porque João, eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os 7 selos e trazer vida para mim e para você. Queridos, se Jesus não tivesse ido até o final, o Brasil não iria existir, o Fábio não iria existir, você não iria existir. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele pensava em nós. Ele pensou no seu passado. Ele pensou no meu passado, quem eu era. Eu vou morrer pelo Fábio, eu vou morrer pela Igreja Apostólica Hebron, eu vou me entregar. E quantos de nós que estamos aqui hoje, se não fosse por Jesus, você não estaria aqui. Queridos, Jesus é bom, Jesus é único, Jesus é lindo e poderoso. Aquelas mulheres, quando elas chegaram até o sepulcro, Jesus não estava lá naquele lugar. Mas a palavra diz, irmãos, que Jesus ressuscitou. Ele está presente neste lugar, em nós. Eu sinto o meu amado aqui em nosso meio. O Deus de amor está neste lugar. Agora o diabo não pode mais te acusar. Agora o diabo não pode apontar mais o dedo para você e te acusar de um pecado, porque ele não sabe quem pagou o preço por você. O diabo não pode mais apontar mais o seu erro. Sabe por quê? Porque você é nova criatura através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque aquele que começou a boa obra em mim e você é poderoso para finalizar até os dias de Jesus Cristo na face da terra. Então nessa noite, querido, há 18 anos, irmãos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi a melhor coisa da minha vida. Irmãos, eu não me arrependo.
Porque Jesus mudou a minha história, queridos. Jesus mudou a história do pastor Fábio de uma forma tão intensa, tão poderosa. Irmãos, existia na minha rua uma mulher que ela não gostava de mim. E essa mulher sempre dizia para minha mãe: um dia o Fábio vai ser um traficante, um dia o Fábio vai ser um ladrão, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas minha mãe disse para ela um dia: quem morreu por ele foi Jesus. Eu já estou aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus me ama. Porque Jesus te ama. Ninguém tem o maior amor do que o próprio Filho de Deus. E nessa noite, querido, nesse momento, Jesus não está no sepulcro, mas Jesus, Ele está vivo e reina absolutamente. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Nós vamos nesse momento, querido, louvar esse Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando Ele estava na cruz, Ele pensava em mim, pensava em você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que Jesus mudou a sua história. Porque você é a nova criatura em Cristo Jesus. E nessa noite, querido, eu quero neste lugar declarar sobre a tua vida que aquele que fez uma grande obra, aquele que morreu por mim e por você, Ele nunca vai desistir da sua vida. Hebron, Igreja Viva.